Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. E hoje, o episódio 44, eu acho. Esqueceu de olhar. Esqueci. É o 44, aí viu? Eu sei. Eu ando tão desorientada. Se você me segue no Instagram, você sabe por quê que eu já comentei lá. O nosso convidado de hoje é um amigo, é uma pessoa que eu conheci em um assunto que eu nunca trouxe aqui, que é tipo religião, mas não tem nada a ver com religião hoje, tá? Mas também tem a ver. E aí, o nosso convidado de hoje, ele é nutricionista, ele é pós-graduado em cozinha vegana e vegetariana, e o nosso foco principal de hoje é a gente falar sobre a cozinha natural, a gastronomia natural, voltado para essa área da gastronomia que é tão importante quanto, mas que não é tão debatido assim. Então, nosso convidado de hoje é o nutricionista Bruno Andrade. Oi, boa noite, meninas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto que eu adoro também. E aí, eu conversando com o Bruno, a gente descobriu que estudamos na mesma faculdade, que o Bruno também é aluno aqui da Nassau, foi aluno de nutrição da Nassau. Isso, eu fiz nutrição aqui. E a gente de gastronomia, então professores em comuns, então a gente conseguiu vivenciar um pouco do que a faculdade tem para oferecer, e eu acho isso muito massa, porque eu gostei muito da grade do curso daqui, né, era uma grade muito boa, e a gente teve uma conexão muito massa também com o pessoal da nutrição, que antes não tinha essa amizade toda entre cursos, e ao longo a gente conseguiu construir uma amizade bacana. Mas aí me diz uma coisa, você fez nutrição, e por que você quis se especializar em cozinha vegana e vegetariana? Bom, eu, na verdade, antes de fazer nutrição, eu já estava nessa vibe do vegetarianismo. Então, durante um tempo, eu trabalhei numa grande empresa aí de varejo, de moda, durante 6 anos. E aí, decidi sair e comecei a cozinhar algumas coisas vegetarianas e veganas. E aí, para dentro de casa, alguns amigos começaram a chegar. Se você fizer também, eu compro. Aí, comecei a fazer uns hambúrgueres veganos, assim, de grão de bico, né? De lentilha, de vários sabores, assim, sem glúten, veganos. Eu vi as fotos. E aí, acabou que rolou, assim. O pessoal começou realmente a pedir e aí foi acontecendo. E aí, nisso, muitas pessoas me questionavam aquele assunto que a gente estava conversando, de faltar nutrientes na nutrição vegetariana e vegana, né? Tem essa estigma, né? Que a cozinha natural, quando você vai pensar nela, alimentação sem proteína, porque o veganismo, ele é mais, muda a alimentação, mas ele tem a ver mais com o estilo de vida. Isso. Então, né, envolve muito mais do que só mudar a comida da pessoa. Exato. Né? Porque ela vai, o estilo, os conceitos, as coisas, os produtos que ela consome mesmo, ele passa por um critério um pouco maior do que o vegetarianismo. E o vegetarianismo, ele tem várias etapas também. Isso. Né? Que você pode ser ovo-lacto, você pode ser pescetariano. Isso. Então, tem essas variações. Mas essa questão que é um questionamento que a gente também sempre escutou, tipo, eu vou parar de comer carne vermelha, então eu vou ter deficiência de B12, ou eu vou parar de consumir proteína animal, mas aí será que a vegetal é suficiente para poder nutrir, ou né, para poder... Meu corpo vai entender isso? E aí será que não vai faltar? Toda a preocupação é esse. E muitos mitos também, né? Crenças limitantes em relação a isso, né? Então eu entrei na nutrição aqui na Nassau justamente por causa disso. Eu falei, eu vou estudar agora profundamente o que é nutrição, que é para eu conseguir realmente falar para essas pessoas de forma científica, né, o que é isso que eu estou vivendo, e que as pessoas, né, muitas pessoas ao meu redor também estavam vivendo, e que muitas vezes ainda tinha essas coisas. E assim, a gente sabe que a nossa sociedade, né, é muito pautada no materialismo, então assim, a gente, às vezes precisa ter um diploma, precisa ter uma coisa para a gente poder, no mínimo, ser respeitado por alguma coisa, né? Em busca da validação, né? É muito da validação, exatamente. Então, por mais que eu já, na época, fazia cursos, dava curso de alimentação viva, de suco vivo, já fazia um monte de coisa assim, mas não era nutricionista. Então, é diferente. Então, eu entrei assim, com esse sentido, né? E aí, fiz a nutrição aqui na Nassau. E aí, logo já no finalzinho da graduação, eu já entrei na especialização em nutrição vegetariana e vegana, online, né? EAD. E aí foi ótimo, porque realmente, assim, foi só mesmo para cereja do bolo, para tudo aquilo que eu já estava estudando, né? Já estava pesquisando. E agora estou na nutrição funcional. Estou fazendo a pós de nutrição funcional, que também está sendo muito legal, porque está abrindo um pouco mais a minha mente. Massa. Não só o vegetarianismo,
para entender que muitas vezes, né, as pessoas precisam de um cuidado nutricional diferente, né? E com esses alimentos funcionais, a gente pode realmente levar mais saúde para as pessoas, independente se ela for vegetariana ou não. Então, na nutrição funcional não tem essa questão. A gente tem a disciplina de vegetarianismo, mas é bem mais amplo. A gente vê todos os tipos de dietas. Então, eu tô achando legal porque, às vezes, muita gente que vem para mim no consultório não é vegetariano, mas tem vontade de comer menos carne, tem vontade de ter uma alimentação mais natural, né? E aí é legal para entender também essas outras estilos de vida, né? Mas você acha que hoje as pessoas estão com essa mais, não sei se conscientização ou preocupação com relação àquilo que elas consomem, de fato? Sim, eu acredito que sim. De um tempo para cá, assim, eu acho que isso deve ser um resultado dessa questão da internet, da informação muito rápida, na palma da mão de quase todo mundo, né? Então, acho que isso as pessoas estão tendo mais essa preocupação. Eu percebo isso, assim, de buscar realmente um profissional de saúde, né? Para poder se tratar, para poder ajudar ela naquele processo, no objetivo dela. Então, eu sinto que sim, assim, as pessoas realmente estão falando mais sobre isso, estão buscando mais sobre isso. Isso é muito bom pra gente, né, também, né? Com certeza. O meu primeiro restaurante que eu trabalhei foi um restaurante de cozinha natural. E foi eu acho que era uma coisa que eu já tinha um pouco de contato, porque o meu irmão, ele passou uma época em que ele era ovolacto. Então, acho que, sei lá, 1 ano, eu acho que ele zerou carne total. E aí, assim, pela mudança alimentar dele, em casa mesmo, a gente começou a descobrir outros tipos de insumos, né? Então, fazer carne de jaca, carne de caju, dentro de casa mesmo. E aí você consegue entender a utilização daquele produto, como você consegue construir o sabor porque as pessoas têm uma ideia assim na cabeça, né? Tipo, comer caju. Mas o caju em si, ele tem um sabor forte, ele tem um cheiro marcante, né? Ele é bem característico. Mas você vai fazer, né? Só que a fibra do caju mesmo, ela não tem sabor de nada. Né? Neutra, né? Ela é neutra total. Então, assim, a textura, lembra? Você come casca de carne de banana, você come aquilo ali, você não diz que é uma casca de banana. E a moqueca de caju também, quando você vai comer, se você não souber que está comendo aquilo, você não sabe o que é. Então, você consegue, assim, realmente o lance da construção de sabor, os ingredientes que você usa pra dar vida àquilo, você consegue fazer uma pessoa que nunca comeu comer, gostar e às vezes come até sem saber, né? Sim. Então, é muito disso. E aí, quando eu trabalhei nesse restaurante, foi muito essa ideia de entender que existem muitas possibilidades nessa área de construção de sabor e que a comida natural, ela pode ser tão saborosa quanto, sabe? Em comparativo, assim. E aí, eu sempre tive um pouco essa ideia de... acho que a gente já conversou sobre isso, né? De a gente focar um pouco mais nesse lance. Hoje, eu acho que pra gente, pelo menos pra mim também, o fato da Nai ser celíaca, pra mim, se tornou uma coisa que eu sinto que eu preciso aprender um pouco mais sobre o assunto até, por conviver muito até eu preciso. Mas é a questão de convivência. Eu acho que a convivência também faz com que uma puxe um pouco esse lance pra outra. E aí, pensar que o tanto de gente que tem, que não come ou que vive essa realidade, a gente às vezes não entende, né? Assim, faz uma diferença muito grande. E aí, puxando um gancho aqui, essa ideia veio muito assim, quando... Eu nunca falei sobre religião aqui, porque nunca foi a intenção do podcast. Mas hoje eu vivo a fé da prática messiânica, que, assim, já comentei muito pouco sobre no Instagram, porque é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece. Quando você fala de igreja messiânica, as pessoas não conhecem. E eu e o Bruno, a gente partilha da mesma fé. E um dos pilares da igreja messiânica é falar sobre alimentação natural. Na verdade, foi uma das coisas que me fez voltar o meu interesse, porque eu já conheço a igreja messiânica, sei lá, uns 20 anos e já frequentei durante muito tempo. Hoje eu sou membro, mas eu fui frequentadora, acho que a maior parte. E aí, a igreja messiânica sempre teve esse lance da gastronomia, cozinha natural, né? Da natural mesmo. E aí lá tem um informativo que ele fala sobre os tipos de agricultura, porque eu achei muito legal e aí eu tirei uma foto para compartilhar, porque ela fala assim: agricultura convencional, ela propõe nutrir o solo e proteger os alimentos por meio dos insumos agroquímicos, que é o que a gente encontra com mais facilidade nos supermercados, nos lugares. Agricultura hidropônica, a gente também encontra, que depende de substâncias naturais para que o alimento se desenvolva. Então, você vai no mercado, sei lá, encontra um produto hidropônico e o não hidropônico. Aí você acha que o hidropônico é melhor. Em parte é.
mas ainda tem alimentos melhores. Uhum. E aí a agricultura orgânica, que a gente já tem essa ilusão de que o orgânico é muito incrível. Ele é muito bom também, mas ainda tem melhor, né? A ideia é essa. Que propõe nutrir o solo por meio dos insumos orgânicos. E a agricultura natural, que considera que o solo é vivo e transmite a sua energia para os alimentos. E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu lembro que eu tirei essa foto e fiquei pensando nisso durante bastante tempo. E eu falei, cara, a gente não tem muito essa coisa de agricultura natural tão difundida, né? O máximo vai até orgânico. A gente vê selo de produtos orgânicos no supermercado, mas a gente quase não encontra um produto que chega lá e fala assim, cara, isso aqui é produto natural, agricultura natural, desenvolvida realmente só com os nutrientes do solo. Não vai nada de químico, não vai nenhum tipo de componente aqui, é só o que o solo está fornecendo. E aí a igreja, quando trouxe isso, me fez refletir sobre bastante coisa, porque também a gente entender que a gente é realmente o que a gente consome, que isso traz um impacto muito grande na nossa vida. E aí já envolve todos os outros assuntos que a gente já trouxe aqui, já os convidados que a gente teve, que vieram e falaram sobre esse tipo de coisa. Tipo, hoje você mudou o seu estilo de vida, sua alimentação, e você consegue notar que está tendo uma diferença em você, no funcionamento do seu corpo, por causa do que você está comendo. Com certeza, muito diferente. A força, né? Mas é isso mesmo. Ela ainda está ela tá se adaptação, negação. ela está na negação, a fase da negação, mas está se adaptando. E aí, queria que você, na verdade, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente também estava falando sobre o alimento vivo, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, você comentar legal. um pouco sobre. Essa questão da messiânica, né? Lá na messiânica, a messiânica é oriental, então já começa por aí, porque o oriental, né, parece que ele já tem uma outra visão da vida, né? Total. E aí lá é baseado em 3 colunas de salvação, que eles chamam, né? Que um é o Jorei, que é um método de canalização da luz divina para cura de doenças espirituais e materiais. Que aí envolve física quântica. Isso, já mais para o lado quântico, podemos dizer assim. A agricultura e a alimentação natural, que é a segunda coluna, e o belo, que é a terceira coluna, que são as artes, né? Tudo isso para que o ser humano seja mais feliz, né? Resumindo assim. E essa coluna da coluna da agricultura natural, vamos dizer que nasce a alimentação natural, porque não tem como desassociar, né? Então, assim, resumindo, a agricultura natural é como você estava falando, né? Ver a natureza como um todo, né? Então, não tem como a gente desassociar, por exemplo, da onde é que é a origem do alimento que a gente está consumindo, que essa é uma preocupação que a gente tem lá, né? Atualmente, a gente está iniciando, né, te falei aquele dia que a gente se encontrou, uma nova secretaria lá, que é a Secretaria de Alimentação com Energia Espiritual, que a gente chama, ou Energia Vital, né, que deriva justamente dessa coluna da agricultura natural. Pensando nesse método de cultivo natural, ou seja, a própria folha que cai da árvore, o próprio capim, a própria natureza, os elementos da natureza retornam ao solo, nutrindo ele, né, para que ele vivifique ele, para que ele tenha mais energia vital, nesse sentido. E a gente tem um modelo já disso, que é lá em São Paulo, né, no Solo Sagrado de Guarapiranga, onde a gente já tem há muitos anos, né, pessoas que já estão cultivando dessa forma, né, se alimentando dessa forma. Realmente os alimentos têm um outro sabor, muito mais saboroso, porque não tem nenhum tipo de química, né, não tem nenhum tipo de interferência, vamos assim dizer, né? Mais o básico ali de mecânico mesmo, né? Não químico. E aí, assim, a gente entende essa questão da energia espiritual ou energia vital dos alimentos, né? Que o alimento produzido dessa forma, sem tanta interferência química ou humana, né, vai nos entregar um alimento com mais energia vital. E nisso, ele, além de ser mais saboroso, ele vai ser mais nutritivo. Ele vai ter mais energia, mas ele também vai ter mais nutrientes. Como é que a gente sabe disso? Pelas pesquisas de orgânicos que a gente tem hoje. A gente sabe que um alimento orgânico, ele tem muito mais nutrientes e fitoquímicos do que um alimento convencional. Se a agricultura natural já é um próximo passo do orgânico, imagina quanto de nutrientes ou quanto de energia vital teria esse alimento, né? Então, é nesse sentido, assim, de a gente estar preocupado mesmo, né? Ou tomando consciência
de como está sendo cultivados os nossos alimentos. Da onde que está vendo o alimento que eu estou comendo, que a minha família está comendo, né? E aí a gente, assim, acho que está aqui para difundir talvez um pouco isso, né? Com certeza. E aí a gente poder ter outros grupos que plantem dessa forma, né? A gente tem aqui no Ceará também já agricultores que são messiânicos, que já estão fazendo agricultura natural. E o resultado realmente, assim, são alimentos extraordinários, né? Insumos, né? Como vocês gostam de falar, assim, incríveis. E aí, nesse sentido, assim, em relação ao vegetarianismo, a messiânica não fala muito sobre isso. É bem aberto, assim, né? Não existe não é uma restrição, tipo, você não pode consumir. Não existe de você não poder existe. Consumir nada. Você pode consumir tudo que você quiser. Isso. Mas, assim, a gente entende, né, que um alimento, vamos dizer, de carne, ele acaba que ele é mais pesado, vamos assim dizer, para a gente digerir do que um vegetal ou um cereal, por exemplo, né? E que a gente tem mais nutrientes nos vegetais e nos cereais do que na carne, que é um conceito um pouco, às vezes, inverso do que as pessoas pensam, que a carne é o que tem mais nutrientes, mas não necessariamente, né? E isso depende também, né? Porque a gente sabe que principalmente a carne vermelha tem um caráter muito inflamatório, né? Hoje em dia, né? Então tem várias questões aí ligadas. Mas aí a gente tem também uma empresa que é a Corin, você já ouviu falar, né? Sim, que é uma grande empresa que deriva da messiânica, que trabalha com alimentos orgânicos, né? Inclusive, o sabor, por exemplo, o frango deles, o sabor do frango deles é diferente de um frango que você compra no supermercado. Todo mundo fala isso. A gente é consumidor dos produtos da Corin em casa. E hoje eu encontro, por exemplo, no São Luís, eu encontro alguns produtos da Corin. E é muito diferente. Você sente um sabor diferente na carne do frango, por exemplo. É difícil de explicar. A pessoa tem que consumir pra falar assim, realmente, cara, o jeito que você pode fazer do mesmo jeito que você sempre faz, mas o sabor vai ser outro. É sempre pensar na origem das coisas. Por exemplo, o frango da Corin, ele é um frango que é alimentado com a ração. Já começa por aí. A comida do frango que a gente vai comer, a ração é não transgênica, é uma ração orgânica, eles não são injetados os antibióticos, né, que são geralmente da agricultura, né, da avicultura convencional, né? Então, tudo isso vai fazer com que essa carne, por exemplo, seja muito diferenciada, né? E às vezes a gente pensa que isso é muito longe da nossa realidade ou muito caro. Talvez ainda seja, porque as grandes empresas ainda estão no convencional. Mas eu acredito que a gente vai caminhar naturalmente para um processo que as pessoas vão tomar consciência do que é veneno, que é lógico, para consumir o orgânico. Graças a Deus eu já estou vendo muitos produtos orgânicos no supermercado, que antigamente nem tinha, né? Ou então era muito, muito caro. Ou então era muito, muito caro. Mesmo, e hoje já está ficando bem mais acessível, né? A gente tem feiras orgânicas em Fortaleza, né? Há muitos anos que as pessoas podem estar indo consumir. Isso também é uma coisa muito legal, né? Na própria Messiânica, nos cultos mensais, tem as feiras de orgânicos. A gente tem a feira do Benfica, né? A gente tem a feira do Mercado dos Pinhões aqui em Fortaleza de orgânicos. A gente tem feiras tradicionais já até, né? De orgânicos, mas que são coisas que muitas vezes as pessoas não dão tão atenção ou não priorizam, né, na sua alimentação. Mas aí, às vezes, acaba que às vezes, as doenças que estão surgindo, aí a pessoa, né, vai realmente ali atrás de entender qual que é o melhor alimento para a gente. E aí, de tudo isso, né, deriva essa questão da energia vital, né, que é um conceito que antigamente na ciência era muito longe, né, também, a energia vital dos alimentos, isso é coisa de gente doida, né? A pessoa pensava acreditar assim. que o alimento, ele é vivo assim, também. Que ele tem uma energia. Tem uma energia. E aí, hoje em dia, a gente já está com a questão da física quântica, né? Dentro da nutrição funcional, a gente já tem também trabalhos que a gente já está vendo, onde a bioquímica encontra a biofísica. Que aí a gente vai começar a explicar essa questão dos biofótons, por exemplo. E então a gente já tem as famosas fotos Kirlian. Se você jogar no Google fotos Kirlian, você vai ver. São fotos que você consegue olhar o eletromagnetismo dos alimentos. Isso eu não sabia, não. Sim. E aí você vai olhar um tomate orgânico e um tomate não orgânico. É incrível, assim, como o tomate orgânico ou o brócolis orgânico está aceso. E o outro está apagado.
Então, a própria ciência já está andando para isso, eu Legal. acredito, né? E assim, eu gosto de falar isso porque às vezes a gente, quando fala de religião, fica na pauta às vezes de uma crença, né? Mas que não, que a própria ciência já está pautando muito isso. E aí, nessa questão da energia vital dos alimentos, a gente chega no alimento vivo, que é um alimento... Na verdade, assim, tudo mesmo na natureza está vivo, né? Sim. Mas existe, vamos dizer assim, uma vertente, eu acho que eu poderia dizer assim, do vegetarianismo, do veganismo, que é o crudivorismo e o frugivorismo, que são pessoas que se alimentam, basicamente, em sua maioria, de alimentos crus, e de frutas, né? Então, frutas e vegetais, frutas né? e vegetais que não são cozidos acima de 60 graus. Em média, 60 graus. Algumas literaturas falam 40 e pouco, outras 50. Ou seja, ele quase não sofre nenhum tipo de processo de cocção exatamente. Isso, exatamente. É mais cru, assim... Onde eles lá chamam de uma técnica... O máximo que eles fazem é uma técnica de amornar. Amornar pronto. as sopas, amornar, né? Aí, dentro dessa linha, porque assim, se pensa, né? Existe a desnaturação proteica pelo calor. E as enzimas vivas que estão naquele alimento, as enzimas que vão fazer todas aquelas reações biológicas, né, nossas. Então, eles não comem esses alimentos cozidos, porque quando se cozinha acima dessa temperatura, essas enzimas, exatamente, vão matar as enzimas, vão desnaturar essas enzimas que estavam vivas, né? E o alimento não vai ser tão mais funcional, vamos assim dizer, né? É como se, na verdade, eles fizessem o máximo um processo de branqueamento, que é o que a gente usa. E a gente usa isso como técnica de preservação do alimento. Uhum. Você dá uma branqueada nele e congela, né? E congela. Uhum. Então, ele vai durar muito mais tempo. Você consegue, quando você vai descongelar para utilizar, ele vai manter o frescor, o sabor... de como se eu já tivesse acabado de comprar o ingrediente para poder usar. Mesmo que ele tivesse um tempo de congelador ali. Sim, que ele perfeito. sofreu a técnica de branqueamento antes. Então, no caso desse crudivorismo, Sim. que é uma coisa que o alimento vivo em si eu comecei a descobrir essa semana. Uhum. E aí eu achei interessante. Aí meio que linkou com o que a gente ia falar também, né? Fez um sentido. E eu não sabia que tinha assim, um nome específico para isso, né? Mas eu achei super interessante quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E realmente, assim... a gente não vê muitos estudos, pelo menos na área da gastronomia em si, não foi abordado esse tipo de conteúdo, mas aí na nutrição já tem um pouco mais, né? Não, eu vi na especialização em nutrição vegetariana e vegana. Na graduação também não tem. Na verdade, na graduação quase... Hoje, não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época, assim, a gente também não tem ainda, que é uma bandeira que eu vou levantar, né? De ter nutrição vegetariana e vegana na grade. Que é uma coisa que realmente ainda não é uma realidade. Eu não sei como é que tá hoje na Nassau, mas a gente tinha, assim, palestras na Semana da Nutrição, né? A gente realmente teve essa questão da nutrição vegetariana e vegana. Mas mais na questão do balanço nutricional, né? De como conseguir as proteínas, os alimentos, as carências nutricionais. Mas aí quando já vai aprofundando essa questão do alimento vivo, que a gente chama de alimento cru e vivo, né? E aí dentro dessa linha de raciocínio do cru e vivo, a gente costuma dizer assim, tem um outro referencial teórico. Não são mais proteínas, não são mais carboidratos, não são mais gorduras. Onde se vê o tanto de vitalidade ou de energia vital que aquele alimento tem. E aí a gente entende que o alimento que mais vai ter essa energia vital são os brotos e sementes germinadas, que são a base da alimentação crua e viva. Onde se germina as sementes na sua cozinha mesmo, né, numa peneira ou em alguns recipientes que você pode comprar próprio para isso, para você dar vida naquela semente. Então, você pode pegar, por exemplo, uma lentilha, que é como eu costumo falar para os pacientes começarem. Pega uma lentilha do supermercado, que é mais fácil de germinar. E aí você coloca na água 8 a 12 horas ela de molho na água, porque nesse tempo ela vai absorver, né, aquela água e vai começar o processo, né, de germinação daquela semente. Que é isso que a gente faz com feijão, naquela técnica, né? A gente faz de remolho, né? Na verdade, a ideia é tirar o fitato dele. Isso. E realmente vai tirar o fitato, por exemplo, da lentilha. Só que eles vão mais além, porque assim, eles não vão cozinhar aquela lentilha. E aí, depois de 8 horas na água, você bota na peneira, mais 8 horas na peneira. Aí, se tiver muito quente, você precisa dar uma regada, porque ela não pode estar tão seca, né? Ela precisa estar viva. Então, ela vai começar o que a gente chama de sair o narizinho.
Abriu o brotinho dela Abriu o ali. brotinho, isso. Ali já caracteriza esse alimento que a gente, em algumas literaturas, chama de biogênico. Alimento biogênico. Ou seja, que gera vida. A gente tem muitos autores já falando sobre isso, né? A gente tem uma referência nos Estados Unidos, que é o Dr. Gabriel Cousens, que ele tem um livro. O primeiro livro dele foi Dieta do Arco-Íris, e ele tem um bem famoso que é A Cura da Diabetes em 21 Dias pela Alimentação Viva. Legal, olha. E aí, assim, é algo realmente bem específico, né? Assim, pessoas que vivem esse estilo de vida, de não cozinhar e tudo. Eu, como nutricionista, que vivo dentro de uma cidade grande, acho muito desafiante viver esse estilo de vida. Tem gente que consegue. Eu acho que quando a pessoa, não, eu vou me aposentar... Se identifica, né? E também consegue manter esse estilo. Sim, eu acho que o desafio seria manter. Mas eu geralmente coloco para os pacientes como uma ferramenta, né, de desintoxicação e energia vital, para trazer mais disposição, por exemplo, para o dia a dia. Então, aí a gente coloca um suco vivo, né, para iniciar e tudo. E aí, o suco vivo seria, como eu estava falando, né, um suco verde com essas sementes em estado de germinação, que vai aumentar a energia vital daqueles alimentos, né? E aí você consome ali, por exemplo, em jejum, que é indicado, né? Mas pode ser em qualquer outro horário. Ser a primeira refeição mesmo. Isso, para ter esse caráter bem E o desintoxicante. suco verde seria o couve, o gengibre, maçã verde, coisa, né? Isso. Existem inúmeras formas de fazer suco vivo, né? Lá na alimentação Porque viva... o suco vivo não necessariamente precisa ser o suco verde, né? Não necessariamente precisa ser um suco verde. Existem sucos vivos que não são verdes, por exemplo, né? Mas geralmente né? Geralmente é. E aí, geralmente, precisa o quê? De uma base de um vegetal com água, porque eles não utilizam água mineral para fazer esse suco da alimentação crua e viva. A água é do próprio alimento. Isso. Então seria uma melancia, um abacaxi, que é um alimento que tem um teor de água maior. Exatamente. Água biológica, né, que eles chamam, que é a água que tem dentro dos vegetais. Água de coco, então. Água de coco. Geralmente eles usam a maçã como base principal. Porque também existe a questão bioquímica da maçã, né, de alguns ácidos málicos que estão ali na maçã, entre outros, que eu não vou lembrar agora. Mas e para deixar o suco docinho. Então, às vezes, para criança, por exemplo, quando você, né, ou pessoas que não têm um paladar ainda tão acostumado, né, com esse tipo de alimentação, porque realmente é altamente viciado, né, pelos ultraprocessados, o nosso paladar, e as pessoas, eu mesmo já vivi isso com paciente, vou tomar isso não, isso é ruim, isso aqui. Não, começa, vai dar certo. Coloca mais maçã. Aí conseguiu, porque fica bem doce. Né? Então também não utiliza açúcar. O açúcar Não. e a água vêm direto da fruta. Tudo é de dentro 100% dos alimentos. alimento. Exatamente. Tudo é in natura, né? Alimentos in natura. E aí coloca lá uma base que pode ser uma maçã, geralmente é uma maçã. E aí coloca folhas verdes, que pode ser um couve, que podem ser outras folhas verdes, né? Eles também usam muito a grama do trigo. Não sei se vocês já viram isso. É bem interessante. Eles fazem numa bandeja. É uma bandeja de casa mesmo. É bem simples até fazer. Com terra, a semente do trigo, né? E aí você faz ali, bota na terra, vai aguando. Depois de mais ou menos uns 15 dias, ela tá mais ou menos assim, desse tamanho. É a grama do trigo. No caso, tem glúten? Não tem mais. Não tem mais, por causa da germinação. Não tem mais, por causa da germinação. Isso, exatamente, retirar os antinutrientes, né, da terra e tudo. Então, e se tiver um teor muito, muito pequeno que não vai interferir, por exemplo, numa doença celíaca. Exatamente, para ativar o sistema imunológico, né, que é uma doença autoimune. Mas aí você pega aquela grama do trigo, que é bem verde, bem rica em clorofila, que esse é o grande ponto da alimentação viva, onde eles acreditam que essa molécula da clorofila, né, realmente ela é altamente desintoxicante para o nosso corpo. A gente complementar, o sangue humano, que é vermelho, é complementar ao verde da clorofila da natureza. Então, nos livros de alimentação viva, a gente olha uma molécula, e aí pode até o pessoal dar um Google, a molécula de clorofila e a molécula de hemoglobina. Né? Então, elas são a mesma. Só vai mudar o núcleo. Que na hemoglobina é um ferro, que deixa ele vermelho, e na clorofila é um magnésio, que deixa ela verde. Mas é a mesma molécula. Então, eles acreditam muito que existe essa relação, né, entre o verde da natureza, o sangue humano, com esse poder de detoxificação.
né, de desintoxicação. E assim, curando doenças, né, tudo, né? Então, é muito nesse sentido. Então, coloca-se essa base, essas sementes germinadas, ou esses gramas, esses brotos, né? Que é uma mini planta, onde tem ali uma energia também vital concentrada. Então, tu sempre pensando nessa questão da energia. Bate tudo, coa num paninho, que eles sempre pedem também para coar, né? Por quê? Porque a ideia é que, tirando essas fibras, coando, né? Fica bem mais líquido e bem mais rápido para absorver. Então, vai mais direto no sangue, vai mais direto na célula. É porque, no caso, as fibras teriam que passar pelo processo de digestão, aí Isso. já exigiria um pouco mais de esforço do seu corpo, vamos colocar assim, né? Perfeito. Exatamente. Então, essa é uma linha da alimentação viva que, assim, eu acho incrível, acho, né, maravilhoso também, né? Só acho um desafio, realmente, morar na cidade e estar 100% assim. Né? Tem gente como a nossa amiga que consegue, mas eu também percebo que a gente precisa ser flexível, assim, pelo menos eu, na minha experiência. Eu acho que eu também né? não conseguiria, mas eu super me interesso de incluir. Isso. Eu acho que é importante você ter uma alimentação equilibrada. Uhum. Então, você pode passear por vários tipos de alimentações, vamos colocar assim. Então, ter um suco desse de manhã para que você se sinta mais, sabe? Aquela disposto, tipo, levantar cedo para trabalhar não é fácil. Isso. Né? A gente tem dia que a gente entra num automático muito louco. E às vezes você começa você faz aquilo porque você está no automático, mas você não está mais nem processando o que está acontecendo. E aí vem cansaço, vem um monte de coisa. Isso. Isso aí já é uma outra linha também de comportamento alimentar da nutrição, né? Que a gente tem estudado muito a questão do mindful. Você já ouviu falar no mindfulness? Vocês já ouviram, alguém já veio falar sobre isso, né? Mas a gente tá hoje em dia, muito da nutrição tá indo para essas questões também, né, de saúde mental da gente, né, atual, que é uma pauta também muito importante, porque tá todo mundo, parece, né, precisando de saúde mental, realmente. Mas acho que pós-pandemia, a pandemia em si foi uma transição de vida, assim, 360 na vida de todo mundo. Verdade. Né? Porque de um dia a gente tá vivendo uma vida normal, no outro a gente é obrigado a ficar trancado dentro de casa, achando que era uma coisa assim, vai passar, e ficamos por um tempo muito maior do que a gente poderia imaginar. Tipo, eu fiquei 1 ano e meio dentro de casa. Eu nunca imaginei na minha vida ficar trancada dentro de casa 1 ano e meio. Foi surreal, né? E aí, quando a gente volta a viver a realidade já não é mais como a gente conhecia. Tudo mudou. A forma como a gente via as coisas também, as pessoas, tudo mudou real. E aí eu acho que realmente foi aquele 360 que aconteceu na vida de todo mundo. A Nayara descobriu, se interessou pela gastronomia na pandemia. Ah, é? Olha. Verdade. Tinha que cozinhar, né? Alguém tinha que cozinhar em casa, pro né? restante comer. Aí desencadeou aí. Ai, que bacana. Pelo menos uma coisa boa, né, da pandemia. Mas aí teve que tá. Os pontos positivos. Exatamente. O grande lance da vida é esse, né? Assim, é ver os pontos a melhorar, né? Sim. E os pontos positivos, né? Os pontos fortes, assim, da gente. E aí, essa questão do mindfulness é muito essa questão da atenção plena, né? De você estar presente. E aí, existe já o mindful eating, que são essas meditações com os alimentos. Onde é a parte de nutrição comportamental, que a gente chama, né? Onde já tem muitas pessoas trabalhando com isso, né? Isso depende muito, assim, eu, por exemplo, depende muito da demanda do paciente, né? Do que eu vou ali estar prescrevendo, né? Para acompanhar e a gente fazendo essas mudanças de acordo com a realidade. Até porque eu já percebi nesses alguns anos de atendimento que não adianta você tentar impor, né? Essa aqui é a dieta perfeita, faça. Não vai rolar. Eu, pelo menos na minha experiência clínica, não rolou. O que tá rolando, né? É você conhecer a realidade do paciente e você, passo a passo, ir acompanhando e guiando ele até chegar nessa alimentação mais ideal, né? No objetivo, né? E, então, é isso, assim, nessa questão da meditação com os alimentos, de estar presente nos alimentos, né? Olhando o que você está comendo, né? Que a gente também tem hoje em dia, eu acho que também, por estar com o celular na mão o tempo todo, às vezes você tá comendo, tá aqui, ó. Você tá comendo, mas você tá assistindo alguma outra coisa. Então, a sua atenção, de fato, não tá para o que você tá comendo. Porque comer também é um ato automático. A gente come todos os dias. Então, você não pensa para fazer. Você não para. Tipo, vou sentar aqui e admirar a beleza desse prato e que eu você montei. não tá nem
sentindo, né? No gosto, O gosto, às vezes, você nem sente. Só vai comendo ali, enquanto tem comida, você tá... eu preciso comer muito rápido, porque eu tenho tempo pra fazer alguma coisa. Eu Milhões de outras coisas, né? É muito eu na vida. Aí acaba que a longo prazo isso assim, né, vai desenvolvendo na gente certas questões que a gente lá na frente de saúde não sabe por que tá passando por aquilo, né? Mas não, mas é porque muitos anos a gente viveu no automático e hoje em dia cada vez mais eu tô achando maravilhoso, né? Gratidão por vocês estarem falando. A gente tá aqui hoje falando sobre isso, né? Porque eu acho que é uma pauta que eu vejo muito forte nessa questão da saúde mental, né? Do tipo de nutrição que a gente precisa, né? Isso é muito importante, né? E muitas dessas tipos de alimentação que a gente está falando aqui, agricultura natural, né? Alimentação crua e viva, vegetarianismo, né? Mas que tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com, acho que essa nossa questão de evolução mesmo, né? Total. De estar entendendo de onde é que vem o nosso alimento, de novas formas de se alimentar, né? De tirar esses mitos, por exemplo, que a carne é o que é o nutritivo, né? E que nos vegetais vai faltar alguma coisa. A gente está vendo que é pelo contrário, né? Que na verdade nos cereais, nas leguminosas, tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa fazendo uma combinação correta, né? E aí é isso, assim, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque amplia, né, a mente da gente e de quem vai escutar a gente para novas formas de viver, de se relacionar com o alimento, de se relacionar com a comida, né, de perceber o que está vindo para dentro, né, da gente, porque tudo que a gente passa é porque a gente está consumindo alguma coisa. A gente é o que a gente come, literalmente. A gente é o que a gente come, né? Exatamente. Então, a gente precisa mesmo estar falando sobre isso, expondo essas coisas. Eu acho isso muito, muito importante. Aí você me fez pensar numa coisa que aconteceu esses dias. A gente já recebeu vários convidados aqui que foram muito incríveis. Eu acho que toda conversa que a gente traz aqui transforma a gente de alguma forma, traz um impacto muito positivo, pelo menos assim. Eu acho que a Nay também. Depois a gente fica debatendo sobre... E a gente fala, caraca, como foi legal esse episódio. Aí, esse final de semana, a doutora Bárbara, a endocrinologista que a gente recebeu aqui, ela fez uma história e ela postou assim, ela tinha dado plantão e um paciente chegou não sei se ela foi uma palestra que ela foi assistir, mas ela estava no plantão e ela estava comentando. Que um paciente chegou para um geriatra e falou que tava indo no médico para, tipo, cuidar, para ter uma vida melhor, né? Aí o médico virou para ele e falou assim, você teria que ter começado isso, tipo assim, uns 20 anos atrás, sabe? E a gente às vezes não pensa a longo prazo. A gente tá vivendo muito hoje, mas assim, se eu mudar minha alimentação hoje, o meu estilo de vida hoje, eu focar na minha saúde hoje, o meu resultado, ele não vai vir hoje, mas ele vai vir no meu futuro. Tipo, daqui 20 anos, daqui 30 anos, né? Como é que eu vou estar? A minha qualidade de vida, né? Você já sei lá, 60, 70 anos de idade. Você vai ser um idoso ativo, que consegue se movimentar certinho, ou você vai ser uma pessoa que sente dor, que precisa de um andador para se mover, que você tem dificuldade para se sentar, que você já não consegue mais fazer as coisas sozinhos. Então, assim, às vezes a gente não pensa a longo prazo nesse sentido. A doutora Iveline, quando veio aqui, também falou sobre algumas coisas a respeito, que às vezes a gente fala assim, mas a minha genética não é boa. Tá, mas você pode mudar a sua genética de acordo com o estilo de vida que você escolhe para você. Isso. Então, assim, eu tenho muita facilidade de engordar. Mas se você tem uma alimentação bacana, se você faz atividade física, você vai controlar isso. E, consequentemente, doenças que poderiam vir, tá? Minha família, todo mundo é diabético, mas você não precisa ser diabético. Se você cuidar hoje, no futuro, você não será. Isso. Mas se você for, tipo, mais um no meio da multidão e, não, mas a minha família é normal, todo mundo tem. Uma atitude, assim, de resignação, não, é assim mesmo. Mas né? a gente entender que a gente tem esse controle, né? Tipo, depende só de mim, não depende... Eu posso mudar a minha genética de alguma forma, eu posso mudar o meu estilo de vida e, consequentemente, o que vai me trazer lá na frente. Que a base de tudo disso aí é a alimentação, né? Isso. Alimentação, exercício físico, sono. Tem algumas questões, assim, que vão realmente impactar na genética, né? Que aí a gente já indo para nutrigenômica, a gente tem umas linhas da nutrição já indo para essa questão. Da nutrição e genética, que é justamente isso, comprovando que você pode ter o gene,
mas que ele vai ser ativo ou não, dependendo do seu estilo de vida, dependendo do que você está se alimentando também. Outro ponto também que me fez refletir bastante, até comentei, porque esse final de semana eu comprei uns livros, e aí teve um livro que era, assim, 101 alimentos para você fazer o seu filho comer. Que eu achei interessante, era de uma nutricionista, eu comprei o livro, achei maravilhoso, porque ela fala sobre o alimento, as características dele, os nutrientes que ele tem, e como você pode apresentar aquele alimento para uma criança. Ah, muito legal. Porque tem certos alimentos, você fala assim, ai filho, chuchu é gostoso. Chuchu não tem gosto de nada, cara. Como é que chuchu é gostoso, né? Uma criança vai comer rabanete? Tem que ter um paladar muito específico pra você gostar. Tem adulto que não come rabanete, jiló, quiabo. E aí ela dá várias receitas pra você fazer. Como você apresenta, sei lá, uma panqueca de espinafre, um purê de beterraba, ou em forma de suco, ou numa sobremesa, pra criança comer aquilo, mas ela tá ingerindo o alimento, o nutriente que precisa pra ela se desenvolver, porque é importante. E aí me fez pensar numa outra convidada que a gente teve, que foi a doutora Juliana, que ela é nutricionista materno-infantil. E aí quando a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre esse lance a gente falou um pouco sobre gestação, amamentação, desenvolvimento da criança ali nos primeiros, até os 5 anos de vida. Foi um papo muito legal. Então, assim, tem muitos episódios incríveis aqui nesse podcast que rende muitos assuntos legais que, se você for parar pra ver, você aprende muita coisa. E aí, quando ela falou pra gente o seguinte, que 3 meses antes de uma mulher engravidar, o que ela e o parceiro dela consomem faz a diferença na formação daquela criança. Tipo, 3 meses antes de você pensar em engravidar. Então, o que você come, não só você, porque é 50% seu e 50% do seu parceiro, né? Mas, tipo, o que o casal consome 3 meses antes de engravidar já vai impactar aquela criança que nem existia. Isso me fez pensar, assim, eu fiquei realmente impactada com isso. Eu falei, caraca, se eu não me engano, eu já vi pesquisas falando mais de 3 meses. Olha aí. Bem mais. A gente tem uma linha da nutrição mais materno-infantil, né? Que é a ciência dos 1.100 dias. Ela falou sobre os 1.100 dias, isso, que são, né? na verdade, os 5 anos de vida da criança, né? Isso. E antes, na gestação, e antes da gestação, na programação metabólica dos pais, que é isso que você está falando. Exatamente, que foi um ponto que ela abordou também, que era uma coisa que eu não fazia ideia. E quando ela, sabe assim, vem os assuntos, as ideias, as coisas vão surgindo, você fala, caraca, como a gente tem mais certeza de que, de fato, nós somos o que nós consumimos. E como a gente não dá tanta importância para isso quanto deveria dar, entendeu? Como o comer tá se tornando tão automático, ou tão assim, vou no mercado e vou comprar o que tá mais prático para mim. Aquele do, eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá. Não gosto. Ou não gosto, não sei cozinhar. Cozinhar para mim não é só, tipo, uma profissão, mas também é uma questão de sobrevivência. Eu vejo dessa forma. Tipo, eu ensinei meu irmão a cozinhar, por isso, focando nisso. Falei, cara, você não pode ser um adulto que não saiba fritar um ovo, fazer um arroz, o básico para você comer. Porque não dá pra você ser um adulto dependente de outra pessoa. Tipo, esperar que alguém venha e faça a sua comida. Não, você tem que ser autossuficiente nesse ponto. Então, funcional. Você tem que aprender. E hoje, acho que duvidar, ele cozinha melhor do que eu em algumas coisas. Legal. Valeu a pena, né? Ele cozinha muito bem, assim, ele se vira super bem, sabe fazer. E ele adora inventar umas coisas. Ele inventa umas coisas que eu falo assim, caraca, velho, nem eu faço isso, tu tá fazendo. Que massa, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito da culinária, né? A culinária criativa, né? Essa possibilidade, né? Até artística, eu acho, né? De você criar, assim, novas receitas, assim, coisas incríveis que às vezes a pessoa não imaginava, né? Que poderia fazer, mudar, né? Eu gosto muito de adaptar também receitas, né? Às vezes receitas que são mais... que não são vegetarianas ou veganas e adaptar para o vegetariano e vegano, né? Legal. Ou eu gosto muito... E também, assim, de ver essas novas formas. Será que o chuchu com não sei o quê, com esse tempero vai ficar bom? E aí a pessoa vai realmente experienciando, né? Mas como você falou, muitas vezes a pessoa não tem tempo, muitas vezes realmente, né? Ou não prioriza também, né? Essa questão da saúde, né? Porque tempo pra gente tá todo mundo bem escasso, pelo que eu tô entendendo, né? Todo mundo junto. Mas assim, é muito questão da prioridade, né? Das nossas prioridades, né? De definir quais são nossas prioridades. E se saúde não for
uma prioridade, eu não sei qual que vai ser, né? Uma coisa que eu acho que, assim, era uma das primeiras coisas que a gente tem que se livrar são os temperos prontos, né? Uhum. Que eu acho que eu sempre usei, e aí quando eu comecei a me interessar pela gastronomia, falei, gente, eu não vou mais usar isso, vou usar temperos frescos, né? E aí foi, assim, uma diferença enorme que influenciou outras pessoas. Olha. Cheguei na casa da minha mãe, aí eu, joga fora, joga fora, joga fora. Bacana. Aí ela, eu não vou mais comprar. E aí acabou que chegou um ponto que ela não comprou mais. Perfeito. Lá em casa também, a gente usava, antes de eu entrar na gastronomia, a gente também usava, comprava os tabletinhos, pozinhos. E hoje é muito do tempero natural, dos pozinhos. Então, assim, a gente vai pra construção de sabor. Então, lá em casa sempre vai ter uma páprica. Eu adorei esse nome, eu não lembro de ter ouvido. Construção de Construção de sabor. sabor. Achei A incrível. A gente usa muito, né? Adorei. Porque, querendo ou não, o alimento em si, ele tá ali. E Aham. aí, como que eu quero que as pessoas comam aquilo? Então, a minha construção de sabor vai muito dessa ideia do que eu quero que a pessoa sinta quando ela vai comer aquele alimento. Nossa, muito legal. Porque ele não é só, sei lá, tem um alimento, sei lá, um inhame. É uma coisa que a gente vê pouquíssimo consumo. Você não chega uma pessoa e fala, gente, eu adoro inhame, consumo demais, assim, meu Deus, eu amo. Na minha casa não falta inhame. É raro. Quem? Eu não conheço ninguém que ame inhame. Eu adoro inhame. Com café é maravilhoso. E ele lembra muito uma batata doce, né? É um tubérculo. né? Exatamente. Aham. E aí ele tá lá, sempre o bichinho sempre fica lá, a partezinha dele do supermercado, tá sempre lá cheia. É mesmo? Você fica olhando, você passa assim o inhame ali triste, desolado, que ninguém para pra dar atenção pra ele. Uhum. Mas você pode cozinhar um inhame desse, aí tempera ele assim de sei lá, uma manteiguinha de ervas, uma coisa diferente, já vai dar um sabor, você vai apresentar, caraca, que legal, eu nunca tinha comido inhame, muito menos assim. Então, E aí a pessoa come e depois vai repetir, reproduzir, né? porque é muito legal isso. Vai querer a receita. É tipo isso, a gente recebeu aqui o Aimoré, né? Ele fez uma receita com a gente, né, no pod. E aí ele fez uma farofa de sementes. Usou semente, linhaça, E gergelim. eu não comi amo. a farofa, né? Mas aí depois eu fui lá, comprei todas as sementes, fiz um mix. Olha, E todo dia eu uso. muito bom. Tipo assim, eu nem tinha essa ideia. Mas depois que ele apresentou, todo dia eu como. Olha, que bacana. E quantos benefícios também tem nas sementes, né? Pra gente colocar na nossa alimentação. E você vai agregar... No caso dela, não tá germinada, mas ela Sim. já tá incluindo sementes na alimentação dela, que era uma coisa que já não fazia. E hoje ela Isso. gosta. Uhum. Tem gente que olha e fala assim, eu não sou nem passarinho pra estar comendo essas coisas, né? Tipo, semente de girassol, semente mas é de muito bom. gergelim. Eu também adoro. Quando você acostuma, e aí quando não tem, você sente falta. E também, assim, a gente pensa que o alimento, ele tem que ter textura, ele tem que ter sabor, entre outras coisas. E aí, quando você coloca esses elementos, tipo, a semente, ela vai trazer uma textura. Uhum. Além de ajudar ali na decoração, dependendo Sim. de como você quer apresentar. Então, faz parte também desse processo, de você pensar em como você quer que aquele alimento seja servido, Uhum. né? O que ele vai trazer para você. Então, a gente está pensando muito na questão do nutriente, mas entendendo que a comida é muito mais do que só a comida, que ela vai te trazer essa vitalidade, essa energia, Sim. que ela tem beleza, que você pode parar para admirar a comida. Não é legal Isso. você ir num Muito. restaurante? Saborosa. Você vai num restaurante, hoje em dia, mais do que nunca, o lance das comidas instagramáveis. Tem gente que abre estabelecimento focado muito no Instagram, né? que a pessoa sabe que vai para tirar uma foto daquele prato. Então, o empratamento, como ele vai ser apresentado, que vai muito pro visual, que vem pro belo, que admirar você olha pra, caraca, que prato bonito. É importante que seja bom, né, também. Sim. A gente vai mais pra esse Importante. lado. Não, pra Importante. mim não precisa ser tão bonito, mas sendo gostoso, tá ótimo. Agora, se for bonito e gostoso, Aí eu tô realizada. É a comida ideal, né? Essa questão das sementes, ela, assim, nutricionalmente, elas são muito importantes, né? Elas têm uma questão da modulação hormonal, né? Muito importante, porque ela tem fitonutrientes que vão ajudar, né, na regulação, por exemplo, dos sintomas menstruais das mulheres, da TPM, né, nos homens também vai nutrir, né, então elas são, se a gente fosse um pouco mais conectado, talvez, com a natureza, a gente aprendia com os pássaros, que é o que você falou, porque é coisa de passarinho, não vou comer isso, né, mas se a gente fosse um pouco mais conectado, eu acho que a gente poderia aprender muito com a grande natureza, né, então, assim, os pássaros, eu fui ver, estudando alimentação viva, que tem uma grande quantidade de pássaros que eles germinam a semente no papo. Eu já tinha visto. Você viu isso? E Ah, aí não essa sabia. semente brota lá dentro e eles consomem.
Sim. Então, a energia vital disso é enorme. Por isso que talvez explique, eu não sou biólogo, né? Essa questão deles conseguirem ultrapassar o oceano. Eles voam, né? Assim, Quando fazem plano de migração, quantidades, assim, quilômetros surreais. voando, Exatamente, né? Talvez tenha a ver com essa questão da energia vital, né? Dos alimentos. E aí, eu sempre falo para consumir bastante sementes, né? Por esse caráter nutricional, porque elas são muito ricas em vitaminas e minerais, né? Em aminoácidos também, muitas em proteínas, né? Semente da abóbora é maravilhosa, Eu semente amo. de girassol, né? O Foi esse gergelim, mix aí que esse eu fiz. mix maravilhoso, né? De linhaça, Gergelim, exatamente. Então, são abóbora, gergelim, formas de girassol. modulação, né? Modulação Isso. hormonal, modulação intestinal, né? Isso é muito bom. Se as pessoas soubessem o tanto de coisa boa que traz, estava consumindo até mais, né? A questão do inhame, na nutrição vegetariana, a gente faz queijo de inhame. Olha. Queijo de inhame. Tem várias preparações para fazer com É inhame. louca do queijo, mas não Eu pode amo queijo, comer. mas não posso Ah, comer. é? Dá pra fazer queijo de castanha, que é De castanha eu já maravilhoso. comi. Queijo de inhame. Dá pra fazer muita coisa interessante, né? Eu acho que eu vou aderir, porque eu não como queijo. Uhum. Não gosto do sabor do queijo, não consigo comer. A gente fica Sim. aquela que, como é que pode? Uma louca por queijo não pode amo. comer, uma pode comer e não come porque não gosta. Aham. Aí isso é o equilíbrio, é por isso que a gente deu certo. É verdade. Mas a gente pode aderir, Sim. fazer uns testes de queijo, Uhum. tipo... Vegetais, Vegetal. né? Uhum. Eu já comi o de castanha. Tu gostou? Gostei. Mas, tipo, lembra? Era industrializado É, ou alguém fez alguém em casa? fez. Ah. Não, alguém, assim, é um lugar que vende geleias naturais. Ah, legal. eu sei qual é. legal. E Acho que eu aí ela conheço vende também. o Queijo de castanha. Sim, assim, ele é até fermentado, Isso, né? acaba muito rápido. Você tem que ter sorte de conseguir Aham, comprar. E aham. é muito bom. Ah, legal. Eu faço um também, mas não é fermentado. Mas ele é com castanha e a levedura nutricional, que dá esse gostinho de queijo, né, para as receitas veganas. Vocês já viram? Nutritional Yeast, ou levedura nutricional. É um suplemento alimentar que ele tem cheiro de queijo. Tem um Acho que como é o nome dele que veio aqui? Da Lecole? O André O Ávila. André Ávila comentou sobre isso. da levedura, né? É. Então a gente usa a levedura para dar esse sabor mais parecido, porque nunca vai ser igual, a coisa de origem animal nunca vai ser igual ao vegetal, né? Mas também tem essa questão de você mudar o paladar. E aí ele é incrível como dá um gosto muito parecido com queijo, essa levedura nutricional. Ela não é um insumo muito barato, mas você também não precisa usar tanto. Então a gente sempre tem ali um pouquinho na cozinha pra tá dando, fazendo algumas coisas assim nesse sentido, sabe? Eu nunca usei, não. Levedura nutricional. Vou procurar. Ela tem um cheiro bem assim de fermentado mesmo. É bem interessante, é muito Que bom. ela não muito precisa passar saboroso. pelo processo de fermentação, no caso. Não precisa, ela já vai dar um gosto de queijo sem tá, mas se você deixar fermentando, ela fermenta porque ela é uma levedura. Então ela vai também ativar o processo de fermentação. Tanto é depois de algum tempo você começa a ver as bolinhas. Legal. Que ela começa a fermentar. Mas existem várias técnicas, né? De fermentar, queijos fermentados, não fermentados, né? Na nutrição vegetariana e vegana, né? Aí esses queijos, geralmente, eles vão ter aquela textura tipo queijo coalho? Depende. Tem alguns que tem uma textura mais cremosa, né? Esse que eu compro é tipo um requeijão. É tipo um requeijão, que eu faço também com levedura nutricional, é mais um requeijão vidrinho bem mais firme, assim, né? Bem mais firme. Mas já existe, né, receita de queijo de corte, já legal. veganos, e assim, de inúmeras maneiras. A base de macaxeira, a base de inhame, a base de castanha, a base de... Tem faz muita pra coisa. vender? Eu faço de castanha. Oi. Os outros ainda não, mas talvez a gente possa pensar em fazer na Cozinha da Luz. Olha. Né? Ai, por favor, então, divulga aí tua Cozinha da sim, Luz. quem quiser conhecer mais a gente, entra no Instagram, né? @Cozinha da Luz, tudo junto. E a Cozinha da Luz, assim, nasceu antes da faculdade de nutrição, com essa questão de vender esses alimentos veganos mais saudáveis. Então, atualmente, agora eu tô focando um pouco mais na nutrição, mas a gente ainda continua fazendo os veg burgers, que são esses carnes, entre aspas, né? Proteínas vegetais, sem glúten, à base de grão de bico, de lentilha, de ervilha, de feijão com beterraba. E a gente faz algumas outras coisas, como o queijo cremoso de castanha de caju, o brownie de cacau com feijão, que a base é feijão preto, que é super nutritivo. Esse brownie de Eu cacau preciso com feijão, provar que eu nunca... não gosto de brownie. Ele não é exatamente igual aquele brownie, né? Que a gente tem costume, que é com manteiga, Não com gosto. ovo.
Mas ele tem sabor Muito de cacau, açúcar. a gente coloca um pouco de açúcar mais saudável, ou demerara, um açúcar orgânico, por exemplo. E aí, mas é porque a base, em vez de usar uma farinha, a gente usa o feijão preto. E aí é muito mais nutritivo, porque Sim. o feijão preto é altamente nutritivo, né? Tem proteína e tudo. Então, se você quiser dar uma olhada, vai na Cozinha da Luz, manda uma mensagem, tem um link lá do WhatsApp que dá pra falar diretamente comigo, né? E aí dá pra pedir algumas Aí coisas tu tem coisa veganas. pronta entrega ou tu faz por encomenda? Sim. Os veg burgers eu tenho pra pronta entrega sempre, porque eu também até... como é que a gente chama? Fornece, né, para algumas hamburguerias em Fortaleza. Legal. Então, tem hamburguerias que fazem os próprios carnes vegetais, mas muitas não têm essa expertise, esse know-how, ou às vezes acha mais prático comprar. E aí a gente já fornece. Então, a gente tem, geralmente, na semana, os veg burgers sempre tem. E algumas coisas mais específicas, como o queijo, o brownie, aí a gente já faz por encomenda. Mas é bem tranquilo, dá pra você... Eu já quero esses hambúrgueres. Dá pra pedir, provar. Eu sempre digo que o veg burger da gente é uma forma, assim, muito prática, porque já tá pronto, congelado, de você ter uma proteína vegetal para você estar comendo no dia a dia, ou fazer um almoço saudável, um lanche saudável, um jantar, por exemplo, que as pessoas, o que é que eu vou jantar? É o meu maior problema. Geralmente as pessoas têm esse problema com o jantar. Então, o veg burger é uma excelente forma de você jantar, porque você pode colocar uma salada, você pode colocar um refogado, um arroz com feijão, uma outra coisa ali para complementar. Você pode até fazer um hambúrguer mesmo. Ou fazer um hambúrguer. Você pega, né, frita ali ele ou pra dar a bota na texturinha. air fryer, né? Dá para fazer sem óleo, dá para fazer com um pouquinho de azeite. Faz sua maionese verde, seu molhinho. Isso, Bota e sua aí... Eu tô morrendo de salada. fome. essas conversas de cozinha dá uma... Dá fome. dá fome mesmo. Mas é legal, né? A ideia é essa, a gente, né, ver assim como é que a gente pode apoiar mesmo, né, as pessoas a terem um pouco mais de comida natural em casa, né? Aí agora muitos pacientes pedindo pra gente fazer marmitas, né? Porque tem muito essa questão da marmita também que às vezes é prático, né? Então, aí eu comecei a fazer para alguns pacientes, né, assim, bem mais saudável. Então, a gente tenta colocar um arroz orgânico. Realmente não é uma marmita comum. Não é uma marmita comum, né? É realmente pensando numa qualidade nutricional. Então, um arroz orgânico, uma proteína vegetal, que aí a gente dá para fazer inúmeras coisas, vatapá de grão de bico, bolonhesa de lentilha, purê de ervilha, sempre uma base de leguminosas, né? Que o cereal e a leguminosa, quando a gente junta, já tem os 9 aminoácidos, né? Essenciais. E os vegetais orgânicos também, que assim, eu vejo que é uma preocupação que... É uma preocupação minha, eu acho, né? Mas que eu desejo também para os pacientes. Eu sei que não é barato, muitas vezes, mas que é um investimento na saúde. Isso eu sempre falei sobre isso, né? De você investir no orgânico para que você não tenha que tomar tanto remédio, por exemplo, lá na frente. Porque é lógico que se você vai comer veneno, vai te envenenar, vai te intoxicar de alguma forma, né? E tudo é a longo prazo, né? E tudo a longo prazo. A gente come hoje não vai refletir na gente agora, mas daqui a uns 10 anos é que você vai estar vendo as consequências daquilo que você estava comendo. Uhum. Então, acho que quanto antes a gente realmente tomar consciência sobre as coisas que a gente consome e entender e dar prioridade para isso, né? Perfeito. Vai realmente fazer uma diferença no nosso futuro. Exatamente. E também, caso alguém precise de algum acompanhamento nutricional, marcar alguma consulta, também pode ir lá no Instagram, falar com a gente. A gente faz... Atualmente eu estou mais no online, né? Estou fazendo muito acompanhamento online. Eu acho essa história do online, a pandemia, por exemplo, né? Veio, pelo menos na nutrição, a gente nem tinha, a gente chama de teleatendimento, né? Antes não tinha, assim, né? Que era uma coisa Nem da escutava profissão. falar, né? Aí depois da pandemia agora já realmente é uma realidade para todo mundo. E eu na minha prática clínica vejo que dá muito. Eu tenho, assim, por exemplo, pacientes que são brasileiras, mas que moram nos Estados Unidos, que a gente acompanha e graças a Deus estão tendo resultados excelentes. Com a modulação, né, com toda a questão do acompanhamento. Então dá inúmeras possibilidades a gente fazer esses acompanhamentos nutricionais. Tem uma coisa que eu queria falar, se possível, que é a questão da agricultura natural. Voltando lá para o começo, né? Da agricultura natural, que é a questão da sazonalidade, que é um ponto que às vezes a gente esquece, né? De entender essa conexão com a natureza. Assim, a época, né? De quando você não vai na feira... Quando você vai na feira orgânica, é mais fácil de você perceber isso. Que vai ter uma época do ano... Que os produtos vão ser diferentes. Exato. Que vão ter alguns produtos em certa época que em outras épocas não vão ter.
né? Por quê? Porque a natureza é assim, são ciclos, são estações, né? E acaba que essa questão do supermercado, vamos assim dizer, que você tá lá tudo sempre à disposição, independentemente se Da tá época. dando ou não, né? Isso faz com que você tenha que adicionar mais agrotóxicos para você ter vegetais fora da época, né? Sim. E se você começa a consumir os alimentos da época, que é uma coisa lá da messiânica que fala muito também sobre essa questão, né? Da sazonalidade. Inclusive aqueles livros De alimentação. Eu já comprei vários e eu não montei minha coleção toda, mas tô montando a coleção deles lá. A oficina de culinária, é? Tanto os fininhos como aquele maiorzinho, que é o Alimentação com Energia Vital. Não é esse, não? Tem um outro que eles são 5 livros, é porque tava o Alicerce do Paraíso. Tava em falta Não é o Alicerce do Paraíso, não. É Sabores do... A minha mãe tem o Alicerce. Ele é de receita mesmo. E aí ele fala muito dessa sazonalidade, porque ele fala das estações, ele fala dos alimentos. A Energia Vital vai à mesa? É esse, não? Eles têm um também. Sabores e alguma coisa. Tá. Eu não tô lembrado qual que é esse. Só que lá não tinha todos. Aí sempre que eu vou, eu compro algum. Legal. Pra montar, e quando não tem, eu faço, a minha encomenda, porque às vezes tem que ver se tem em São Paulo. No site, porque tava em falta. Mas eu achei super interessante, então sempre que dá eu compro. Aqueles fininhos das oficinas, eu comprei vários. É muito legal, bem prático, né? Muito legal. Então, essa questão, porque às vezes a gente não pensa sobre isso, né? E quando a gente vai na nutrição funcional, por exemplo, a gente já vai ver que os alimentos orgânicos, que os alimentos que são da época, eles vão ter mais, já comprovadamente científico, né? Que vão ter mais nutrientes do que o alimento fora da época. E mais importante do que nutrientes, que é uma coisa que a gente está estudando muito hoje na nutrição, que é os compostos bioativos, que são outros elementos que não são nutrientes, podem ser nutrientes ou não, na verdade, né? Que estão nos alimentos, né? Principalmente de origem vegetal, que eles vão prevenir e tratar várias doenças. E são compostos bioativos, né? Legal. Então, o alimento que está da época tem muito mais composto bioativo do que o fora da época. Então, você vai vendo a mesma coisa, a relação que a gente tem com a natureza, com os alimentos, né? Realmente esse retorno, né? Esse chamado para o retorno da nossa origem, da natureza, e pensar na origem do alimento que a gente está consumindo. E assim, eu sei que é desafiante. Eu não estou aqui vendendo flores, né? Eu sei que é muito desafiante, mas é algo que a gente precisa priorizar, a gente precisa investir, né? Se a gente vai tomando consciência disso, a gente precisa ser exemplo, né? Com certeza. Como você falou lá na sua casa, né? Você tirou primeiro os temperos prontos industrializados, né? Que muitos aditivos alimentares ali, né? Glutamatos, sódio altíssimo também. Glutamatos monossódicos, sódio altíssimo, entre outras coisas químicas que tem ali dentro, né? E aí, aí você tirou, aí já veio, a sua mãe foi que tirou também, aí vai ver que ela já passa para alguém, né? Eu sempre costumo dizer isso, o que a gente pode fazer é ser exemplo. E você vai começando aos pouquinhos, né? Assim, você vai tirando não precisa ser isso. Pra não ser tão radical, né? Isso. Assim eu faço lá em casa, que a minha filha tem maior resistência pra comer, né? E aí eu vou tentando, sabe? Um dia eu levo uma coisa diferente pra ela ir criando pelo menos o gosto, né? Isso. E aí vai acostumando. É isso mesmo. E passo a passo, né? Que um dia de cada vez. É uma mudança de paradigma também muito grande, né? E aí muitas outras coisas vão entrar, como esses lobbies, né? De alimentícios, né? Que nem vamos entrar nessa parte, né? Mas, assim, são muitas coisas envolvidas. Mas, assim, eu sempre gosto dessa questão do básico, do mais simples. Todo mundo fala que o básico bem feito funciona, né? O mais simples, o mais natural, que é o quê? Saber de onde o alimento está vindo. Qual é a origem do alimento que eu estou comendo. Então, eu consigo, né, me programar para... Hoje em dia a gente tem produtores orgânicos que entregam em casa, em Fortaleza, né? A gente tem uma classificação lá dos alimentos, né? O in natura, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre isso, porque às vezes quando a gente às vezes pensa em alimento natural, em alimento com energia vital, ou se a gente for mais além, com um alimento que tenha energia espiritual, nada mais é do que um alimento o mais próximo do seu estado natural, fresco, né? É isso. Não passou por nenhum processo. Isso. Né? Não passou por nenhum, no mínimo, o minimamente processado, né? Que é você fazer ali liquidificar, congelar às vezes, né? Secar, né?
tudo, mas não tem ainda nenhum tipo de adição, né? Porque aí quando Ou já... intervenção química, né? Isso. Também. O próprio processado já caracteriza que ele já tem ou adição de sal, açúcar, né? Ou algum outro elemento. E o ultraprocessado... Nem se fala. Nem se fala. Exatamente. Muitos aditivos químicos, né? Quase não tem nada do mais in natura, né? Então... Mas até o gosto é químico daquele produto. É aromatizado, né? Uhum. Isso. A cor é química, o sabor Tudo. é químico. Tudo. E é tudo pensado pra... a galera fala muito, você coloca na boca, aí automaticamente ativa as papilas gustativas, e aí Isso. derrete, né? Tem assim, o tempo certo de derreter na sua boca, e aí você começa a ficar, caraca, que incrível. Quero comer de novo. Isso. E é nisso que você acaba viciando no Isso. ultraprocessado. Porque Eles são neurotóxicos, né? a química dele foi pensada justamente pra criar essa sensação em você. Uhum. Que às vezes o alimento in natura não vai te dar essa sensação. Você que tem que saber como fazê-lo, né? Isso, que é como que chama? Composição dos sabores? Construção de sabor. A construção dos sabores no alimento in natura é essencial. Com certeza. Né? E assim, tem tanto Temperos, tipo de né? tempero que você Uhum. pode usar que você vai descobrir aquele que você mais ama. Você vai desenvolver os seus preferidos. É, isso. Eu também sou a louca do lemon pepper. Ah, Pra eu mim, amo também. páprica, É. lemon pepper, Aham. Eu amo chimichurri. Também. chimichurri É o que eu mais também. gosto. Mas eu amo lemon pepper também. Também é muito bom. Eu taco até em pipoca. Se chorei uma pipoca, eu Aham. jogo lá. Um lemon pepper e uma Sim. pápricazinha. Eu não tenho isso de esse tempero combina com esse tipo de comida, não. Tudo lá em casa tem limão pepper. Tudo. O meu tudo tem páprica. Eu gosto de páprica também, gosto muito. Taco páprica em tudo. E não? orégano. Muito Também bom. gosto muito de orégano. Muito bom. E aí, se você... desculpa. Não, Você pode quer falar. Se você for ver a questão da bioquímica dos temperos, é incrível. Né? Eles têm muitos fitoquímicos que são bons para prevenir e tratar doenças. Esses temperos mais naturais. Aí só tem que dar uma olhada no lemon pepper, no chimichurri, nesses que já são uma mistura, que já são, né? Se ele não vai ter nenhum aditivo nos ingredientes, né? Mas dá pra fazer até, né? Dá pra fazer Dá o pra seu fazer, tempero. né? Dá Aí pra tem que fazer. ter uma boa vontade, porque É, demora um tempinho. Exatamente. Mas dá pra fazer. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer em grande quantidade e você usar o mês inteiro, É. por exemplo, né? Dá pra fazer. Eu gosto muito de convidar as pessoas a também, assim, pensarem... Hoje em dia no YouTube tem tudo. Tudo. Né? Tem tudo. A receita que você coloca lá, versão vegana, versão natural, versão sem... Vai ter alguém Tem. ensinando. Tem alguém ensinando. Então eu gosto muito de convidar as pessoas a pensar, a pensar sobre isso, né? Para levar mais saúde para sua família. Um nuggets. Meu filho é viciado em nuggets, por exemplo. Então, nuggets é péssimo para a saúde, infelizmente. Mas se você fizer um nuggets com galinha de verdade, porque ali nem tem quase, né? Aromatizado. É o gosto de galinha, né? Eu já vi várias receitas de tem. nuggets mesmo. Então, aí você pode fazer um na sua casa, por exemplo, né? E aí fazer uma quantidade para você estar comendo na semana para Sabe alimentar uma que eu vi melhor. assim, que eu achei maravilhoso? De cachorro quente. Você salsicha? faz a sua salsicha. eu vi também. Sim. Que aí você processa, feito com frango, você processa os temperos que você coloca, vai dar a cor. Uhum. Aí você monta ela num plásticozinho, modela. Eu vi também. E aí você tá comendo um cachorro quente, mas saudável, porque foi você que Isso, fez. perfeito. Mas sabe qual é o problema? Às vezes também... Eu penso que acontece com todo mundo. Chega em casa cansado, já tá Sim. tarde, né? E aí, assim, a pessoa vai pro mais fácil. Uhum. No meu caso, eu não consigo ir pro mais fácil, porque o mais fácil me faz mal. Então, eu tenho que tirar a coragem, Deus sabe de onde, pra ir fazer a minha comida, né? Sei lá, uma crepioca, uma Uhum. panqueca, alguma coisa assim, né? E às vezes você tá tão cansado que às vezes eu digo assim, se eu pudesse comer, Uhum. eu ia comer qualquer coisa, mais Uhum. fácil, né? Sim, E aí deve acontecer com todo mundo isso aí, isso. né? É a questão do, eu acho, né? Assim, eu vejo que a questão do tempo e dinheiro, Sim. sabe? Tem gente que tem mais tempo Mas e tem não gente tem. que ele não tem tanto dinheiro, por exemplo. Talvez essas pessoas sejam, assim, mais fáceis de conseguir, por exemplo, produzir algo mais natural em casa, né? Ou não, né? O ideal é a gente ter tempo e ter dinheiro, eu sei, né? Mas a gente muitas vezes não tem, então a gente vai fazendo esse jogo de cintura. Então, por exemplo, se você tem mais condição financeira, quem tá escutando, né? Assim, então investe em produtores locais, investe na comida orgânica, né? Investe em alguém que faça uma comida realmente mais saudável, porque, né, isso é tão... Já que você não tem tempo, né? Então, mas vamos dizer que eu não tenha tanto tempo nem tanto dinheiro, né? Por exemplo. Então, eu vejo que talvez seja uma questão de preparação, de programação, sabe? De você, talvez, realmente pegar um dia
Sim. Pra cozinhar algumas coisas, já deixar pré-prontas pra sua semana. Isso já vai apoiar você, por exemplo, a não estar comendo sempre fora, a não estar pedindo tanto lanche, né? E aí você já tem uma base ali que você pode só ali complementar com, né, com alguma outra coisa mais in natura nas suas refeições, né? Não sei, eu não sei, posso estar errado, né? Mas tentando encontrar soluções para o nosso dia a dia, né? Congelada, frango, hambúrguer, um monte de coisa que possa agilizar, né, o processo. Isso. E aí, com o tempo, assim, às vezes eu pego os pacientes, aí o paciente diz assim, não, mas não tenho condição nenhuma agora de fazer. Às vezes agora você realmente não tenha. Mas a vida, né, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, quando você entra nessa vibe, assim, nesse pensamento, nessa vontade de querer mudar, ter mais saúde, melhorar, adquirir mais saúde, a própria vida parece que vai dando, assim, condições pra gente e, às vezes, a gente vai aprimorando certas coisas que lá na frente a gente já vai conseguir fazer, que hoje não estava conseguindo. Mas também, se não tem vontade, não vai fazer, né? Eu acho que é mais ou menos assim, sabe? Não, exato, eu tava pensando, hoje eu tava vendo, por exemplo, os stories de um cozinheiro que tem aqui, que a gente já recebeu ele no podcast, que é o Pepe, o episódio dele, sucesso. E hoje o Pepe e o Diego, que a gente também já recebeu em outro episódio, eles têm um bar, que chama Muvuco, Boteco do Mar. Então eles resolveram abrir um boteco, mas o que eles servem é peixe. E aí, uma bandeira que o PP levanta, os meninos em si, mas o PP hoje tava, acho que foi hoje ou foi ontem que eu vi, tava falando sobre, é que ele, por exemplo, o Muvuco fez uma parceria com pescadores daqui da região. Então, eles ensinaram uma técnica de abate, que é o ikejime, né, que é uma técnica, acho que japonesa, que aí você consegue preservar por mais tempo o sabor, o frescor da carne do peixe, mesmo que ele pode passar uma semana na geladeira que você ainda vai continuar com aquele sabor fresco, igual, né? Até a cor, assim, se preserva, sabe? A técnica de abate da forma correta, respeitando... porque tem muito acho que na Ásia em si, né, se trabalha muito esse lance do respeito com a natureza. Com a natureza, em tudo o que você faz. É verdade. Tipo, o Japão é um dos maiores consumidores de peixe. Tipo assim, a gente vê o sushi, sashimi, todos os pratos em si, mas o peixe lá é uma coisa que é muito presente na alimentação deles. Sim. Então, essa técnica de abate, né, eu acho que faz muito sentido ter vindo de lá. E é uma técnica que eles utilizam, que eles fizeram essa parceria. Eu acredito que foram eles que ensinaram os pescadores com qual eles fecharam a parceria. E aí, ontem, ele tava postando esses stories que eles tinham feito uma reunião com alguns outros pescadores também que começaram a se interessar e que queriam aprender. E aí, foi legal que eles fizeram. Estão fazendo esse movimento. Eles buscam muito esse lance da sazonalidade que você falou. Bacana. Então, cada vez que você for lá, tipo, tu nunca vai comer o mesmo peixe. Porque não é o peixe que veio, não é... não, eu só quero esse aqui. Então sempre tem peixes diferentes. Porque o cara sai pra pescar, mas aí tem esse movimento também, o processo migratório, os peixes estão passando. Então o peixe que vem é o peixe que eles servem. É o da época, é o que tá passando ali, entendeu? Né? Então assim, aí vem o lance que entra o cozinheiro, que é como eu vou entregar isso pro meu cliente, sabe? Que técnica que eu vou utilizar nesse peixe, como que eu vou apresentar. Então, sempre que você for lá, você vai ter algo novo, um peixe diferente, uma comida sendo servida de uma outra forma. O cardápio deles não é tão extenso assim, a gente já deu uma olhada. E é uma coisa, tipo, a gente tá devendo essa visita pros meninos desde que inaugurou, tem 2 meses que o bar inaugurou, porque a gente não consegue conciliar a agenda pra poder ir. Sim. Porque os horários que dá pra ela não dá pra mim. Tipo assim, na quinta-feira agora eles estão servindo caranguejo, que antes não servia. Na quarta-feira eles começaram a fazer um movimento do polvo, que também não é uma coisa tão comum. As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade pra comer, então eles apresentaram um polvo de várias formas. Eu achei muito genial. E aí, tipo, esse final de semana agora, eu até te mandei, né? Domingo agora eles vão fazer como se fosse um menu a várias mãos, então vão receber alguns chefes, amigos deles, que vão lá criar um cardápio. São 2 entradas, 3 principais e acho que uma sobremesa. Então, não vai funcionar o cardápio, vai ser aquele cardápio que eles vão criar para aquele dia. Uau. Então, você vai chegar lá, você vai descobrir o que você vai comer. Um momento único, né? E aí também é uma forma acho que eles levantam muitas bandeiras para a gastronomia, que é muito incrível. Uns movimentos, né, que é esse, da sazonalidade, respeitar a sazonalidade, da preservação, de fazer, usar as técnicas corretas de abate para que
aquilo seja entregue, assim, preservar a qualidade, sabe, do produto. Acho que isso é muito importante. É muita técnica, comida boa, que você vai pagar um preço, mas você fala, caraca, vale cada centavo daquilo que eu estou gastando. Porque pra mim, a pior coisa que existe no mundo é eu pagar caro por uma comida ruim. Cara, eu fico assim, acabou meu dia. Fiz isso hoje. Ai, meu Eu Deus. fiz esse final de semana, eu saí com a minha mãe, domingo. A gente foi jantar e eu fiquei desolada, porque eu queria comer uma coisa, aí a minha mãe falou assim, não, vamos ver esse outro aqui. A gente foi, aí eu vi um prato bonito, bem servido. Eu falei, mãe, então vamos. A gente pediu e quando chegou... É só isso. Cara, o arroz que veio pra gente veio frio. Tipo, sabe, você nem o trabalho... E tava aqueles bolão do arroz que nem soltar os bolão, a pessoa soltou, o arroz veio frio, aí o garçom veio... E aí, tudo certinho, eu falei, cara, o arroz tá frio. Desculpa, eu vou pedir pra esquentar. Só que assim, pra mim ali já fiquei... Perdeu o encanto. Já perdeu o encanto Sim. total, fiquei desolada. Botaram um tempero em cima da carne, que tinha muito alho, e um vinagre que roubava o sabor da carne. E aí, assim, pra mim não fez sentido, tanto que sobrou a comida. Eu falei, moço, bota uma marmita que eu dou pra minha cachorra comer. Tipo, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta de estragar comida ou jogar comida fora. Se eu botei no meu prato, eu vou comer. Então, pra mim, se eu chegar num ponto que eu falar, cara, eu não consigo comer isso aqui, é decepcionante num grau que eu fico, caraca, como é que a pessoa sustenta um restaurante dentro de um shopping e servir uma comida dessa? Eu fico me questionando. O que falta pra melhorar? Será que ninguém vê que isso aqui não tá legal? Ninguém experimenta? Às vezes eu questiono assim, será se ninguém... Às vezes a gente pede uma feijoada e vem muito salgada. Falei, será que ninguém provou essa feijoada? Só eu? Porque, sei lá, a carne não foi dessalgada direito, a pessoa que tá fazendo não tá provando a comida. E eu trabalho em restaurante. Então, assim, eu sou cozinheira de restaurante também. Eu sei mais ou menos não, né? Eu sei como funciona o processo e tudo. Mesmo você tendo ali aquele cardápio pra você seguir, e por incrível que pareça, mesmo que você siga uma receita, ele sempre vai sair de um jeito diferente. Porque por mais que você tenha receita pra você seguir ali, sempre vai ter alguém que vai dar o seu... Não, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer desse jeito. Tá, mas a receita tá pedindo pra fazer como? Porque você fazer assim ou assado vai dar alguma diferença. Às vezes é a cor, ou o sabor, ou a textura. Então, é difícil você manter aquele padrão igual quando tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. E aí... E aí é complexo, né? Pra você trabalhar nesse mercado. Mas, tipo assim, pra mim... Pagar caro em comida ruim... Eu achei legal você falar desse arrasada. restaurante dos meninos, né? Esse tipo, né, de experiência, né? Que muitos restaurantes hoje estão investindo mais nessa questão da experiência, né, gastronômica do que realmente só nessa padronização, né? Por exemplo. Aí eu vou ter que puxar um pouquinho pro vegetarianismo, que dá pra gente fazer... dá pra gente fazer inúmeras receitas com gosto de peixe. Vegetariano e vegano. Olha... Onde a gente utiliza as algas para dar esse sabor de peixe. A gente tinha uma bolinha, a gente parei até de fazer durante um tempo, mas talvez se o pessoal quisesse voltar a fazer. Uma bolinha que era como se fosse Uma bolinha de peixe? Era uma bolinha do mar, que eu chamava. Porque ela era à base de carne de caju, só que ela era marinada nas algas. Carne de caju é neutra, você Neutro. pode dar o sabor que você quer. Isso, aí você deixa um tempinho ela marinando com as algas e aí ela toma um gosto de mar, de peixe. Menino, é tão interessante, é uma delícia, assim. É bom voltar, né? É bom voltar, né? Acho que tá na hora de voltar, porque realmente é muito delicioso, assim, é muito diferente também, né? Porque às vezes quando você pensa em algo que é do mar, né, sempre pensando no de origem animal, mas realmente existem outras versões vegetarianas e veganas que dá pra gente fazer com essas questões do mar, carne de siri vegana, casquinha de caranguejo vegana. Legal, né? Tem inúmeras possibilidades, assim, que é uma coisa muito legal que eu, assim, sou apaixonado pela cozinha vegetariana e vegana por causa disso, essa criatividade. Né? Como uma cozinha muito criativa, né? Muito. De sabores, né? É uma construção de sabores. Que trabalha muito com construção de sabor, porque de Muito. fato você vai usar um ingrediente, mas você quer saborizar ele para que você coma e sinta outro gosto, então vem muito disso aí, do que você vai usar para trazer esse sabor, lembrar, né? Isso. Sabor do mar. Se deixar, ela vai falar a noite todinha. Gente... Aqui estão sempre me boicotando nesse podcast.
Já faz um tempo que a gente tá falando? Tem isso? quanto tempo que a gente tá aqui já? Sério? Caraca, a gente não sente passar o tempo aqui. Tô de cara. Não sabia Né? que é mais de uma É uma hora. coisa, a gente não Que sente legal. o tempo passar. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que quando a gente fala sobre o que a gente gosta, eu acho que é isso. é isso. A gente não vê o tempo passar. É verdade. E aí uma coisa vai puxando a outra. E pra mim, a mágica do podcast é essa. A gente deixar ele realmente nesse freestyle, a gente trocando ideia, conversando, e de repente um assunto vai puxando o outro. E Brotou quando você muita vê, coisa, né? Tipo aí, ó, 3 horas. Eu já falei, minha meta é fazer um episódio de 3 horas. Ninguém Eu deu. não venho Eita. nesse dia. Tu vem, mulher, tu fica aí pra fazer a cota, tu tem que preencher o espaço. Ela não quer, ela não aceita um episódio de 3 horas. Eu louca pra fazer um comemorativo. Quando for uma data especial, vai ter. Ó. Eu fico assistindo. A gente vai discutir sobre isso depois. Bom, eu quero te agradecer. Eu acho que foi uma imagina. troca incrível. Foi muito bom. Eu que Você agradeço. falou super bem. Pro primeiro podcast que você participou, Obrigado. você falou super bem. Eu achei que você deu uma aula, foi muito informativo. Obrigado. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Te Imagina. agradeço demais por ter vindo, né? Por ter se Uhum. disposto a conversar com a gente, a contar, trocar essa experiência. Uhum. A gente falou um pouco sobre a messiânica, que é um assunto que eu nunca abordei aqui, então muita gente nem sabe que eu sou messiânica. Legal. Mas eu achei que era importante falar e que fazia muito sentido. E aí deu Uhum. certo que você também é da messiânica. A gente Sim, partilha sim, desse sim. mesma fé. É porque a gente conheceu lá, né? Foi. Tia Giovana, minha tia, que te apresentou. Verdade. Que a Giovana é da minha família mesmo, viu? Ah, é, né? É. É sua tia. Ela é prima do meu pai. Prima do seu pai. Aí eu chamo de tia, né? Sim. Parente. Bem próxima, né? E aí- Bacana. E ela fez essa. Eu já tinha conversado com ela sobre isso várias vezes. E ela, não. Aí um dia ela falou assim: eu tenho uma pessoa certa pra você. E aí, ó, surgiu o Bruno. Ah, legal. Obrigado, assim, só gratidão pra vocês também, né? Pelo convite, obrigado por essa troca. Assim, eu amo falar sobre isso, então acho que é por isso que fluiu, né? Entramos num flow aí, porque realmente, assim, assim, é o que eu vivo, né? Eu acho que também o que a gente vive, sabe, é muito, muito prático, fácil de a gente falar, né? Assim, então, assim, realmente eu vivo essa alimentação vegetariana e vegana já há muitos anos. Já saí, já voltei, né? Então, assim, e eu acho que tá tudo certo, porque isso também é a realidade de muitos pacientes da gente. E acho que o mais importante seria, assim, a gente adquirir saúde. Independente da sua dieta, independente da sua escolha alimentar. Eu acho que o mais importante, talvez, hoje em dia seja isso. Então, quando a gente pensa em nível individual, adquirir saúde, né, no nosso prato, nossas escolhas alimentares, né, pré-programar algumas coisas, né, comprar em produtores orgânicos, por exemplo, apoiar essas pessoas, investir apoiar nisso, os pequenos produtores também é apoiar os importante, pequenos né? produtores é super importante, né, as pessoas que estão ali na terra, a gente não tem ideia como é que, quanto tempo, né, brota uma berinjela, um tomate, né, o tanto de suor realmente, né. E em nível coletivo, assim, o sonho mesmo é essa terra paradisíaca, né? Onde todos possam ser felizes, ter saúde, prosperidade, paz. E acho que isso tem muito a ver com essa questão da agricultura natural. Né, da gente realmente fomentar cada vez mais essa agricultura orgânica, essa agricultura natural, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de alimento. Porque não é uma realidade. Tem gente que nem tem alimento. É verdade. Imagina um alimento, né? Então, chegar nesse mundo de todos possam, né? De alguma forma, comer alimentos puros, né? Então, acho que esse é o meu sonho, talvez, né? E, assim, agradecer. E estou à disposição, tá bom? Então, se quiserem depois, assim, conversar mais, tirar dúvidas, quem quiser que estiver assistindo, entra nas redes sociais, né? Na Cozinha da Luz, Vai estar na Instagram. descrição do vídeo, o @ do Bruno. Eu tô à Pra quem disposição. quiser entrar em contato com ele ou conhecer, ver os produtos que ele tem, como ele falou que ele faz, os hambúrgueres, os congelados, pra poder você ter na sua casa e até a trazer isso pra sua alimentação e ver como que você consegue e trazendo isso pra sua vida mesmo, botando na sua realidade, na prática. Como a pessoa porque- se sente também comendo experimentando, isso. assim, esteja aberto a experimentar novos sabores. Eu acho que é super importante. Porque aí você descobre, talvez você goste de uma coisa que você nunca imaginou. Nem porque você imaginava deu a que- oportunidade. Verdade. Então, dê oportunidades. Acho que são lições valiosas dessa Uau, conversa. Demais, Né? aprendi muito hoje com vocês aqui também. Então, assim, muito obrigada a você que ficou assistindo aqui. Segue a gente nas redes sociais, @conversadecozinha.podcast. Estamos no Spotify, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim. Só procurar Conversa de Cozinha aí nas redes sociais que você vai encontrar.
Próxima semana a gente tem uma convidada especial, ela que é empresária, ela que é patissier, ela que se formou fora do Brasil. A gente vai receber a Ale Félix na próxima semana, então vai ser um assunto muito legal também. E muito obrigada a você que assistiu, muito obrigada ao Bruno que veio e se disponibilizou a trocar com a gente. E até o próximo episódio. Tchau!